Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Zuara e esse é o teclado Gospel 20 Passos de número 16. Nessa aula eu vou tentar falar um pouquinho dos tipos de teclado existentes, tá ok? A gente tem 7 tipos de teclado existentes, dos quais eu tenho 4 aqui comigo. Esses 4 eu vou explicar bastante, que são teclados ótimos. Vamos falar primeiro dos 3 que eu não tenho, tá? Bom, a gente tem teclado controlador, simulador de órgão, que seria o órgão digital, e o teclado sintetizador analógico. Esses 3 eu não tenho aqui, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas fotos aqui, então vamos lá. Esse aqui seria o sintetizador analógico, tá? O objetivo do sintetizador analógico, depois que eu mostrar o sintetizador digital, vocês vão entender melhor, é exatamente mudar o timbre da sua forma original, tá? Você formar um timbre da maneira que você quiser. Ok? Daqui a pouco eu vou passar aqui o teclado digital, né, o sintetizador digital, e vai dar para entender melhor o analógico também. Ok? Bom, esse aqui é o teclado controlador, gente. Teclado controlador, ele não tem som. Ele é usado para que você possa programar as músicas no computador, em programas, ou então para controlar outros equipamentos que têm som. Ou seja, você vai usar as teclas desse teclado controlador para dar o som de outro equipamento, ok? Por último, seria o simulador de órgão, ok? É que o órgão é aquele equipamento, é aquele instrumento que parece um armário, né? Então, no caso, você tem o teclado que seria o simulador do órgão, que ele não vai ter aquele armário, ele vai ter as teclas, tal como se fosse um órgão, mas ele vai ter o case dele, e ele vai ser aquela tábua, né? Porque keyboard significa tábua de teclas, né? Ou prancha de teclas, alguma coisa. Então ele vai ter aquela tábua com as teclas, mas não vai ter aquele armário que vai até o chão, ok? Então esses são os 3 que eu não tenho aqui. Agora vamos falar dos 3 que eu tenho aqui. Esse teclado aqui, que é um tipo de teclado que quase todo mundo compra quando quer começar a aprender a tocar, é o teclado que a gente chama de teclado arranjador, ok? O teclado arranjador, geralmente ele tem esse painelzinho no meio aqui, com esses alto-falantes do lado. Qual que é a principal característica de um teclado arranjador? A principal característica dele é que ele tem baterias de acompanhamento, ok? E geralmente tem uma funçãozinha aqui que chama Chord ou Full Ranger Chord ou Finger, que ele cria outro acompanhamento com outros instrumentos para tocar junto com quando você está tocando alguma coisa. E aqui é o controle das baterias, né? Geralmente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 controles. Aí depende do tipo do arranjador que você tem, ok? Cada um dos tipos de arranjador, dependendo da numeração, da marca e a numeração, vai ter mais recursos do que um e do que outro, ok? Saindo do sintetizador, agora eu vou falar do piano digital. O piano digital é aquele teclado que geralmente eu estou usando nas aulas do teclado Gospel 20 Passos. Qual é a principal característica do piano digital? O simulador de piano é exatamente simular um piano. O que vai acontecer com o piano digital? Ele vai ter as teclas de tamanho, altura, peso de um piano de verdade, e vai ter o número de teclas, que são 88 teclas de piano de verdade, ok? Ele não vai ter muitos timbres, como no caso de até arranjador tem timbre de tanta coisa, né? De acordeon ou até de saxofone e tal. No caso do piano digital não, ele tem o timbre de piano. Ele vai ter timbre de piano elétrico e os principais timbres de órgão, né? String. Mas poucos timbres. Nesse meu caso aqui, a gente tem 10 timbres nesse meu piano digital aqui. Que, logicamente, o que eu mais uso é o de piano mesmo. Saindo do piano digital, agora a gente vai para o Workstation. Esse aqui é um Workstation, é um Roland XP80, ok? O Workstation, ele é um teclado que ele tende a tentar ser um teclado bem completo. Ou seja, tem um pouquinho de cada coisa. Ele tem um pouquinho de sintetizador, um pouquinho de arranjador, um pouquinho de cada coisa. Contudo, a principal característica de um teclado Workstation são os recursos que ele tem de gravação. Ou seja, o sequenciador dele. Nesse caso aqui, eu tenho um sequenciador que eu posso gravar aqui, eu posso gravar nele 16 pistas de 64 timbres diferentes, ok? Então eu vou gravar uma coisinha bem rápida aqui para a gente sentir o que significa um sequenciador.
outra pista que estava no órgão eu gravei antes, porque como a gente tem pouco tempo aqui, então não daria para gravar as duas pistas. Mas aqui eu gravei uma pista antes, que seria do órgão, e agora eu gravei essa do piano. Eu posso gravar 16 vezes, tá? Nesse meu teclado aqui. Contudo, esse meu teclado é bem antigo. Os atuais você pode gravar muito mais, principalmente o Motif, que ele tem um recurso absoluto, assim, fantástico de gravação de sequenciador, ok? O Yamaha Motif, ok? Bom, falando da Yamaha, o meu sintetizador digital é da Yamaha, é um MO6, é um sintetizador digital, ok? O que um sintetizador tem de diferente dos outros teclados? A principal característica de um sintetizador, gente, é que ele tem a condição de mudar a forma original do timbre, ok? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui um timbre original, tá? Que seria isso aqui. Ok? Eu posso mudar ele de forma digital, ou seja, eu programo a mudança do timbre, ou então eu uso um negócio chamado filtro envelope aqui, que tem 4 botões que são capazes de modificar a minha forma de onda. Por exemplo, esse assobiozinho que dá assim é a modificação que eu dou na forma de onda, ok? Outra característica que tem tanto no sintetizador, seja ele digital, seja ele analógico, como que também no workstation, essa alavanca aqui que a gente chama de pitch bend, que ela serve para modificar um pouquinho a afinação da nota, ó. Aqui. Da Yamaha tende a ser nessa direção aqui, né? Enquanto que aqui na Roland fica dessa forma aqui, ok? Então essa é a característica. Bom, voltando a falar do sintetizador analógico, esses 4 botões que eu tenho aqui no meu sintetizador digital, eles são chamados de filtro ou envelope. Então, no sintetizador digital eu tenho um filtro ou envelope, aqui no workstation também, só que aqui ele está de forma invertida, né? É um filtro envelope. A diferença do analógico é que ele vai ter mais de 2 filtros ou envelopes. Ele vai ter no mínimo 2. Enquanto que no digital você programa o timbre de uma forma assim, pré-programada, você pode fazer isso na hora, ou just in time, né, como se diz, no teclado analógico. Você tem esse recurso também no caso do digital, mas só que só para um filtro ou para um envelope, ok? Muito bem. Eu queria terminar isso aqui falando de outra coisinha muito rápida, que são os módulos. Aqui a gente tem um módulo. O que vem a ser um módulo? Um módulo seria uma memória de teclado, tá? Que ele vai ligado em sistema MIDI. O que é sistema MIDI? Sistema MIDI é um sistema de ligação de aparelhos musicais digitais, certo? Por exemplo, esse nosso teclado aqui, que é o nosso arranjadorzinho, ok? Ele tá ligado nesse módulo aqui, que eu mostrei. Contudo, esse módulo aqui, ele tá com o volume dele zerado lá. Agora eu vou aumentar o volume dele, ó. Aumentei o volume dele aqui, voltei pro nosso arranjadorzinho aqui. Esse outro som que você tá ouvindo, ele não é do arranjadorzinho aqui, ele é do módulo lá. Então eu vou fechar o volume aqui, ó, do arranjadorzinho, e ó. Esse som que você está ouvindo não é do arranjadorzinho. Eu estou tocando nele, mas ele está dando som, na verdade, de outro teclado, ok? Isso é módulo. Bom, é só isso que dá para passar por enquanto. E a gente fica aqui nesse teclado gospel 20 passos de número 16. Valeu, galera.